Olá, sejam bem-vindos ao podcast Bem Me Quero. Eu sou a Liliana, diretora técnica da Clínica Bistúdio, e comigo está a Joana Paz, psicóloga aqui da clínica também. Hoje trazemos mais um episódio da série Parentalidade às Claras, um espaço de conversas honestas sobre viver e cuidar a parentalidade. E a nossa convidada de hoje é a Teresa Arcanjo. A Teresa é atriz, encenadora e artista portuguesa com uma larga experiência no teatro, cinema e dobragem, incluindo vozes em séries de animação infantil. Mais recentemente, tornou-se professora de Hatha Yoga e especializou-se em yoga facial e podes encontrá-la aqui no estúdio também para estes serviços. Ao longo da sua carreira, a Teresa tem explorado através da arte os temas de identidade, expressão e vida familiar. E hoje vamos conversar mais sobre a maternidade com ela e como é que ela se pode cruzar com a vida criativa e artística e como é que esta experiência moldou a sua identidade. Por isso, Teresa, muito bem-vinda ao nosso podcast. Teresa, eu acho que vai ser uma conversa muito enriquecedora, porque tu tens uma experiência única, não é? É diferente daquilo que nós estamos acostumados. Portanto, a primeira pergunta é: o teu trabalho, em parte como o meu, é um bocadinho difícil de criar uma rotina, não é? Nós não temos um horário de entrada e um horário de saída fixo, não é? Portanto, como é que é conciliar os horários de gravações, ensaios, de teres que procurar outras oportunidades com a rotina de teres uma filha pequena? Sim, então, olá, e olá a todos em casa. É assim, e eu vou ser muito sincera, eu muitas vezes abro mão da minha rotina para dar uma rotina à minha filha, porque é muito importante, principalmente para as crianças, terem uma rotina, não é? E os dias de hoje são todos muito rápidos. Nós temos uma vida que é sempre a correr, sempre a correr. Ela passa grande parte do tempo da escola, que é uma pena que eu tenho. Eu acho que é uma pena que os pais têm, na verdade, não é? Porque a forma como a sociedade está construída neste momento eh, exige muito do ser humano e por isso muitas vezes as crianças passam muito tempo na escola. E quando a minha filha vem da escola, eu tento sempre ter o cuidado de todo o tempo é para ela, e toda a rotina que eu crio é sempre em prol dela. Só no momento em que eu a deito na cama, que eu lhe conto a história, dou-lhe o beijinho e ela adormece, só é que eu volto para mim. Portanto, é complicado, é. E, e também não posso, deixar de falar da sorte que tenho de ter também um parceiro que é um parceiro real, não é? E que apoia, não E é? que Porque apoia, muitas vezes. porque isto poderia ser muito mais difícil se assim não fosse, sou sincera. Eu se não tivesse um parceiro tão, presente, se calhar também esta história era outra. E a Sim. sintonia, não é? Sim, Haver a sintonia entre o casal. E às vezes pode ser um bocadinho complicado, porque nós, em termos de horários de trabalho, os nossos horários são um uma bocadinho loucura. extremos, não Sim. é? Por exemplo, eu sei que tu aqui dás aula das 7 às 8. Isto já é um horário que, se calhar, no início da jornada de maternidade é difícil, porque tu chegas a casa muito tarde e parte da rotina de final de dia da tua filha já está Completamente, feita, não é? E completamente. às vezes nós queremos estar presentes nisto, mas depois temos a outra dualidade de: "Pois, mas eu tenho que trabalhar a esta hora ou tenho que estar, Sim, fora de casa". e isso continua a estar muito presente na minha vida, porque é isso, eu não tenho um horário de trabalho, eu sou freelancer e eu faço aqui as aulas de yoga, como tu tinhas dito, mas a minha atividade principal é a de atriz, encenadora, por aí fora, e então eu muitas vezes tenho ensaios de noite, não é? Até à noite. Também me estou a lembrar que a minha filha ainda era mesmo muito pequenina, eu ainda amamentava e eu estava a fazer a gravação de um filme e eu tinha, e por acaso era aqui no Porto, mas eu a meio tinha de tirar leite e tinha de ter um frigorífico para pôr o leite e depois só à noite é que eu podia levar o leite, então hum, é difícil, é muito complicado e eu também tenho noção que se eu não tivesse este parceiro que ainda agora estava a dizer,
não poderia, provavelmente não poderia trabalhar como trabalho. É claro que eu recuso muitas coisas e acabo, e isso é importante também, que é, eu acabo por abrir mão de muitas coisas na minha carreira, porque tenho uma filha, e isso é real, porque se calhar se eu morasse em Lisboa seria uma coisa, mas a verdade é que eu moro no Porto, eu trabalho a maior parte do tempo aqui no norte, e então muitas vezes tenho de abrir mão de alguns convites que fazem, porque eu não posso estar longe da minha filha. No entanto, à medida que ela vai crescendo, isto também se vai tornando mais fácil, não é? Sim, que idade é que ela tem, Tem Teresa? 4 anos, 4 tem anos. 4 anos. Tu como é que tu viste nestes 4 anos hum, este agora só me lembro a palavra em inglês, o juggle, não é? Esta alterações de prioridades e alterar o processo criativo, como é que esta jornada de 4 anos mudou quem era a Teresa antes? Olha, eu acho que o que eu sinto que mais mudou é que eu de repente a vida não é minha, sabes? E isto pode parecer muito assustador, para quem não é mãe ou pai, mas é fascinante, porque de repente é fascinante e assustador ao mesmo tempo, porque de repente a vida deixou de ser tudo sobre mim, sobre as minhas coisas, sobre o que eu queria fazer, sobre as minhas tristezas e as minhas alegrias. E, e muito sinceramente dá-me, mesmo em dias maus, dá-me uma força que não há tempo para desistir, não há tempo para ficares um bocado a dramatizar as coisas más que acontecem. Tu tens 5 minutos e a seguir é um upa-upa, porque a tua filha depende de ti, tu tens de dar continuidade às coisas sempre. E, hum, e eu comecei a sentir também quando estava grávida, lembro quando estava grávida que sentia muito isso, que era, eu sentia que era uma super mulher. Eu sentia que eu estava-me a Fazia sentir uma tudo. super mulher, porque eu estava a sentir mesmo que eu estava a criar dentro de mim, e eu nunca pensei sentir-me assim. Eu era daquelas mulheres que, se engravidasse, tudo bem, se eu engravidasse também, tudo bem, não era uma coisa que eu queria muito. E quando engravidei, lembro-me de sentir que eu era super poderosa, que eu sentia-me mesmo mulher, mesmo bem. E isso ficou depois de eu ser mãe também. Eu sinto muitas vezes que sou uma super mulher. Eu sinto que estou cansada e sinto que estou a fazer 30 trabalhos diferentes. Sinto que num dia eu tenho de ir para aqui e para ali, sempre pegar no carro, ir para sítios diferentes, trabalhar em sítios diferentes, de manhã, tarde e noite. Às vezes eu tenho 3 trabalhos ou 4 trabalhos num dia só. E ainda tenho tempo para estar com ela, para ir ter com ela, para lhe dar aquele beijinho, para lhe contar a história. E eu sinto que há qualquer coisa em mim, porque sou mãe, que é uma pilha Duracell, que enquanto é para ela existe, só quando ela fecha os olhos e o dia acaba para ela, é que eu sinto também de certa forma que há qualquer coisa em mim que faz: "Ah, ok, vou descansar". E é essencialmente isso que eu sinto, que Eu tenho aqui 2 perguntas, uma relativamente aqui ao que disseste, porque é muito importante ter esta noção de equilíbrio, que é, eu senti-me uma super mulher, não é? E ganhei aqui uma força extra que me faz encontrar um equilíbrio ao longo do dia e ao longo dos dias para conseguir gerir-me e gerir a vida desta criança que no fundo depende de mim e que precisa de mim para se gerir. E a segunda é como é que a maternidade, não é? Porque agora há este sentimento de eu vou, eu faço, eu consigo e sentes-te mais empoderada, mais aqui com uma vitalidade extra, não é? certo. Como é que isto influenciou também a tua forma de criar, de interpretar e atuar? Olha, é uma pergunta complexa, mas é das mais importantes mesmo para mim, porque, eu posso-te dizer que no momento em que a minha filha nasceu, eu muitas vezes falei disto, no momento em que a minha filha nasceu, eu senti como se um leque de novas emoções estivesse aberto dentro do meu peito, emoções que eu não conhecia, hã, e que eu acho que são emoções que só uma mãe pode realmente sentir. Claro que um pai também ama, não é isso que eu estou a dizer, mas o facto de nós gerarmos, de nós
termos já um contacto com esta criança. Nós somos a única durante 9 meses que tem um contacto com esta criança, somos a única pessoa que a sente a mexer pela primeira vez. E quando a minha filha nasceu, eu senti que havia um monte de emoções novas que não havia nome para elas, porque nós não partilhamos essas emoções com mais nenhum ser humano, ser masculino, como é óbvio. Que nós podemos ir buscar alguns adjetivos, algumas palavras que, que podem chegar lá perto de alguma maneira, nem lá perto, eu acho que nem lá perto. Nós podemos tentar arranhar o que realmente isso significa e nunca, por mais que nós juntemos palavras, nós não conseguimos chegar exatamente àquela verdadeira emoção. E isso para mim deu-me uma vontade enorme, enquanto artista, de comunicar com o mundo. A primeira coisa que eu criei depois de ser mãe foi um espetáculo que se chamava Fábula Mãe e que surge precisamente da necessidade de eu dizer que eu entendo todas as mulheres de teatro que toda a gente, como a Tamora do Shakespeare, que acho que vocês não devem conhecer, mas é uma mãe que acaba por fazer coisas terríveis por causa dos filhos, da morte de um dos seus filhos. Eh, e eu comecei a perceber muitas personagens ao longo da história, porque de facto sempre nos disseram que a mulher mais perigosa é a mulher que é traída. E eu senti que não, que eu finalmente eu entendia quem é que era a mulher mais perigosa do mundo, é a mãe. Eu tornei-me, e eu cheguei a dizer isso mesmo ao meu parceiro, eu sinto que neste momento sou a mulher mais perigosa do mundo, porque agora eu entendo que sou capaz de tudo Sim. por esta criança, há qualquer coisa em mim que me faz ser capaz de tudo, e eu quis muito falar sobre isso. E entretanto, eu estava a ver televisão e foi quando no Afeganistão eram mães e pais a entregar crianças para os aviões americanos. E eu chorei imenso, eu estava com a minha filha, ela era muito pequenina, e eu chorei imenso a ver aquilo, porque eu pensei: "Caramba, e se fosse eu?" E a dor a dor que estas pessoas sentem, e a esperança que precisam de sentir para pensarem que a única maneira de salvarem aquela vida é entregarem aquelas crianças. E provavelmente muita gente olharia para aquilo e perguntaria como é que estas pessoas são capazes, mas eu no lugar delas eu pensei: "E o que é que eu faria?" Porque nós não sabemos para onde é que vão aquelas crianças, mas é o único momento em que aquelas pessoas estão a pensar: "Esta pode ser a única hipótese destas crianças." E infelizmente, nós não sabemos o que é que lhes aconteceu. E então eu decido fazer nessa altura um espetáculo. E eu sei que isto parece agora super triste, mas eu decidi fazer um espetáculo exatamente sobre isso. Sobre Fábula Mãe era sobre uma mulher que fugia de um sítio de guerra e que tinha de se separar da filha, porque em prol de do melhor que seria para a filha, ela acaba por enviar a filha num avião, eh, e ela ter de fazer o caminho pelo Mediterrâneo. E e pronto, a história corria mal, mas eu falava sobre isso, sobre sim, agora aquela mulher era a mulher mais perigosa do mundo. Falaste ainda há pouco aqui nesta questão de emocional, que é emoções e emoções não, sentimentos mais complexos, muitas vezes difíceis de definir, não é? Sim. E certamente que devem ter existido aqui momentos mais difíceis a nível emocional, nesta conciliação entre vida artística, e a tua vida pessoal. Como é que conseguiste? Quais foram? Eh, eu não sei se percebi bem a pergunta, Ou desculpa. seja, quais foram estes momentos a nível emocional, não é? Acabaste por expressar aqui uma panóplia de sentimentos mais complexos que muitas vezes não conseguias exteriorizar e utilizaste aqui no fundo a arte para conseguir expressar algumas coisas, aqueles sentimentos de
eu sou a mulher mais perigosa do mundo, porque aquele sentimento de ter de ser meu e de uma ligação que não se E explica. ter de proteger também por causa do mundo como ele está, parece Sim, que uma sim, pessoa sente mais necessidade de ainda proteger. de proteger. Mas a nível da gestão emocional que foste fazendo ao longo, não é, do teu dia, dos teus dias, dos teus meses, devem ter existido aqui momentos mais difíceis a nível emocional, nesta conciliação entre o que é a minha vida artística, a minha profissão e também aqui a minha essência, e depois também toda esta questão da maternidade, quais foram os momentos mais difíceis desta conciliação? Olha, os momentos mais difíceis, foi, por exemplo, posso dar um exemplo muito concreto, uma digressão que eu tive de fazer com um espetáculo em que tive de estar longe de casa pela primeira vez depois da minha filha nascer 9 dias, que eu estava a sofrer imenso, porque é mesmo complicado, porque, tal como eu ainda agora estava a falar desta dependência desta criança, sobre a dependência que ela tem de mim e claro do meu parceiro, eh, é claro que há também uma dependência minha enquanto mãe, não é? E então, separar-me dela são sempre momentos muito difíceis, ou quando eu tenho de trabalhar muito cedo e tenho de a deixar, e quando ela me diz adeus na escola, eu acho que todos os pais passam por isto também, mas aquele momento que tu sabes que vais estar 1, 2 dias fora de casa e dás-lhe aquele abraço, isso é difícil. Para mim é das coisas mais difíceis e sei lá, porque eu de repente tenho medos que eu nunca tive, não é? Eu tenho medo de ir na rua e me passar um carro em cima. Eh, e, hum, e aliás, eu vou dizer uma coisa que agora não tem nada a ver também com a pergunta, mas que ninguém fala sobre isto. Eu não posso ser a única pessoa a quem isto nunca me acontece, que é, depois de ser mãe, comecei a ter pensamentos do género Cenários. cenários. Ai, a mim acontece muito. Eu tenho muitos pensamentos de cenários. Cenários! Não é? Isso Se de repente sei lá, eu tivesse a ir buscar a lata de feijão e a lata de feijão cá e ela estiver a passar, e eu fico super, atenta a tudo, de repente, e depois penso: "Ai, que para!" Isso é normal. Que é Mas isto é eu muito acho que isso é um instinto desgastante. muito primitivo nosso. Super. Nós temos um instinto muito Exatamente. primitivo de proteção. Por exemplo, eu sinto que agora ainda nem nasceu e eu já conduzo com mais cuidado, eu não reclamo com ninguém no trânsito. Eu de antes era capaz, pronto, não é muito yogi da minha parte, mas eu era capaz de berrar e de apitar e agora não faço nada disso com medo de o que é que pode acontecer. Ou seja, nós temos um instinto muito Sim, mais Sim, de autocuidado agora. super, Ah, super. e para conseguirmos depois cuidar daquela criança e fazer com que ela consiga vingar, não é? E tu falavas há bocadinho também da questão de muitas questões de identidade, não é? Que é, eu mas é que é engraçado, Joana, porque as mães quando falam da questão de a minha rotina deixou de ser minha e passou a ser do meu filho ou da minha filha, falam sempre assim a sorrir, não é? Nós num primeiro episódio falámos um bocadinho sobre isto, sobre a transição de identidade e que, por exemplo, enquanto estás grávida, ficas um bocadinho naquela, não sabes como é que vai ser o teu ego, não é? Que não sabes Sim, como é que vai ser a tua vida. E depois é engraçado esta abdicação do ego, de dizer a minha vida deixou de ser minha e passou a ser em prol desta criança, mas eu digo isto muito feliz. Ou seja, há aquilo um propósito diferente, porque há uma mudança de papel, ou seja, esta mudança de papel da maternidade vem dar aqui um sentido também diferente à pessoa e acaba por priorizar naquele momento mais o papel de mãe e aquilo acaba por enaltecer na mesma, no fundo o ego, ou seja, mas enaltecer a pessoa, fazê-la sentir-se bem, porque ela se sente bem-sucedida, útil e há ali uma ligação de amor e afetiva muito forte que a faz ativar o outro sistema de relação emocional, para além desse de alarme que vocês falam de e se cair aqui uma lata de feijão, que é o de segurança e afeto, que eu sinto-me a proteger a minha cria, ok? Por isso isto está muito relacionado com a aquisição do papel e a forma como as pessoas também se vão sentir nele e como vão significá-lo a nível emocional. sim, se calhar completamente. aqui era importante nós também falarmos, até para quem nos ouve em casa e que pensa nestas coisas, porque eu penso muito nos e ses, isso acontece, e o primeiro curso que nós vamos fazer agora de pré-parto é um curso de primeiros socorros, portanto, que eu acho essencial, mas porque na prevenção destes e ses.
que é que tipo de estratégias é que nós podemos utilizar Uhum. para lidar com estes e ses, não é? Sim. Porque às vezes a Teresa está a dizer, eu digo: "Para", não é? "Para de pensar nisto", só que às vezes é difícil nós dizermos à nossa mente: "Para de pensar nisto", quando ela já está ali É, num loop, não é? Não conseguimos parar de pensar naquilo. Portanto, que tipo de estratégias é que nós podemos E utilizar? eu acho que aqui é importante, ou seja, primeiro podemos ouvir as estratégias Uhum. daqui da Teresa, mas também depois posso-te introduzir aqui algum tipo de estratégias que é na base da aceitação. Isto é sim, normal. é isso. Ainda há pouco falaste sobre isto ser o instinto mais primitivo, ou seja, de alguma forma é um sistema de regulação emocional o mais primitivo que temos, que é a proteção contra a ameaça, há um alarme. Nós podemos simplesmente aceitar que é normal nesta fase em que estamos a gerar, não é? Aqui o nosso bebê, estarmos mais alerta para todos os possíveis perigos que podem existir. Temos é que só aceitar que estes pensamentos são normais e não entrar dentro da espiral dos mesmos, não é? E de alguma forma conseguir ser, ok, isto pode acontecer como também não pode acontecer. Se eu estiver sempre presente no momento em que estou a fazer as coisas, poderei minimizar qualquer tipo de dano ou de acontecimento. Isto é uma das estratégias e, quiçá, a base nesta perspectiva mais de aceitação e compromisso. É a aceitação que isto é um processo natural. Agora, entrar, ai, estou a ficar maluca, isto nunca me aconteceu, isto é estar a julgar este tipo de pensamentos e entrar, se calhar, num loop de autocrítica que só vai, no fundo, prejudicar a forma como estamos a entrar e a construir este papel da maternidade. Não sei se faz sentido para Faz, vocês. faz, sim. E aliás, eu, E já agora as estratégias, não é, que a Teresa sim. utiliza. É assim, muito basicamente, isto era muito pior no início, muito pior. Quando a Júlia era mesmo muito pequenina, isto era muito pior. Com o tempo, acabas mesmo por saber lidar com a coisa. É isso, começas a aceitar e depois eu tenho uma coisa que eu quando entro muito em aflição com algum pensamento, eu brinco muito. Eu normalmente brinco muito e canto e puxo pela minha filha e meto música e normalmente as coisas, acabo por relativizar a coisa e a coisa vai. Mas é muito isso, passa muito pela aceitação. Eu hoje em dia já não tenho tantos pensamentos como tinha no início, já não tem nada a ver. E é isso, é estarmos presentes, isso é muito importante, que é, se isto me passou pela cabeça, eu vou pegar na lata de feijão direitinho, com a mão toda e trago a lata de feijão. E é óbvio que não vai acontecer nada, porque eu não peguei com as pontinhas dos dedos. Que se calhar é isso, antes de seres mãe, tu nem pensas, tu pegas e deixaste cair a lata e parece palerma, mas são estas pequenas coisas, tu começas a ficar muito mais presente, principalmente quando tens, a tua criança contigo. E certamente deve existir aqui um balanço, não é? Ou seja, nós estamos a falar de estratégias para enfrentar aqui desafios a nível emocional, psicológico, ou seja, a questão dos pensamentos. Mas manter um equilíbrio entre, no fundo, entre a saúde mental, não é? Ou seja, perante estes desafios todos, entre a saúde mental e a energia criativa. Que estratégia, que rotina costumas utilizar? Olha, eu preciso sempre ter o meu tempo sozinha, eu preciso mesmo. E essa é a minha maior estratégia, é quando eu preciso mesmo ter um tempo, eu tiro o meu tempo. Claro que não tiro do género: "É agora, vou tirar o meu tempo". Um tempo sozinha programado, não é? É, Mesmo programado com Consciência. consciência. é Sim. isso, mas faço questão de o tirar, de É dizer: o teu "Não, autocuidado. ali eu tenho mesmo de ficar sozinha". E às vezes, quando estou mesmo a precisar daquele tempo e não dá para o combinar, eu preciso mesmo de parar, aproveito sempre ou antes dela acordar ou depois dela dormir. Aí aquele momento em que eu sento-me só no sofá, que é muito raro, e isso é uma coisa que fica mesmo rara, deitar no sofá simplesmente. Eu costumo dizer isso aos meus colegas, que não são pais nem mães, que, sei lá, acabamos um dia de ensaio, estamos completamente cansados e está toda a gente a falar de chegar a casa e deitar no sofá, tão cansado que está, e eu assim, eu não posso fazer isso, eu não posso, eu não vou fazer isso, eu vou chegar a casa, eu vou fazer o jantar, ainda vou preparar o banho, ainda vou, pronto, fazer uma série de coisas e só depois é que se calhar vou para o sofá, mas se calhar quando vou para ir para o sofá já não quero ir para o sofá, já quero ir mesmo para a cama. Mas às vezes quero só tirar aquele momento e sim, às vezes depois dela se deitar ainda tenho aquele momento só
para mim, só para quem eu sou, porque isto não é só ser artista e ser mãe, não é? Eu também sou mulher, eu também sou cidadã, então também sou dona de casa, portanto, isto são muitos papéis, não é? Nós estamos a falar de 2, mas eu tenho muitos mais, todas nós temos muitos mais. E portanto é gerir isto tudo não é fácil. A melhor maneira que nós temos de o fazer é mesmo dentro da nossa cabeça dividir muito bem dividido. Agora estou no papel de mãe, agora estou no meu papel de E isso para atriz. ti é uma coisa não negociável, se calhar, o Não, ter aquele tempo para ti, tem de ser, não é? Ou tem seja, de ser. priorizar isso como porque às vezes o que nós fazemos é: eu quero ter aquele tempo para mim, mas não priorizo isso. Ou seja, se eu não dou prioridade, depois também facilmente aparece outra coisa. Claro, Olha, agora tenho que lavar esta louça, ou agora tenho que, fazer sim, um texto, ou tenho que fazer al e as coisas vão se sobrepondo um sim, bocadinho, não é? sim. Aqui Eu é um bocadinho se calhar o priorizar aquele tempo. e até porque, eu e o meu parceiro estamos no Porto sozinhos, nós não temos ninguém para nos ajudar, portanto, muitas vezes o meu tempo sozinha, de me priorizar, depende dele e vice-versa. Ele também às vezes precisa do momento dele e sou eu que fico, outras vezes sou eu que vou Cedência. dar a minha volta, sim. Uhum. E, mas isso é um trabalho de equipa. Para ser saudável é um trabalho de equipa, sem dúvida. Portanto, a única coisa que eu posso dizer é que ao mesmo tempo sinto que sozinha não sei se seria assim. Eh, eu muito sinceramente tenho muitas amigas que não conheço pais solo, mas conheço muitas, mães solo e eu digo-lhes muitas vezes, eu já as admirava antes, mas agora que sou mãe e mesmo tendo, um parceiro, eu fico a achar que elas são as verdadeiras mulheres, super mulheres que existem. Põe em perspectiva, não é? Porque eu Completamente. acho que toda esta conversa foi muito também sobre, vulnerabilidade, não é? Uhum. Sobre o ser mãe torna-nos super mulheres e ao mesmo tempo torna-nos mais vulneráveis, porque ficamos com uma outra prioridade, com outras preocupações, e a vulnerabilidade é uma força, não é? Totalmente, totalmente. E isso é muito importante. Isso que tu disseste agora é exatamente isso. É essa vulnerabilidade que de repente nos transforma numa força e é tão bonito, não é? Porque ser vulnerável é ser mais frágil, não é? Nem sempre, nem sempre. E no caso da maternidade é exatamente isso. É uma questão de não ver isso como fraqueza, Sim, porque ser frágil nem sempre quer dizer que sejamos fracos. claro que não. As pessoas veem como aquela pessoa é mais vulnerável, é mais frágil por ser mais fraca. Não. E Não. quem encontra força na fragilidade ou em ser vulnerável, consegue se conhecer e reconhecer e potenciar. Esta é mestria. Não é fazer by the book ou by redes sociais ou pela era das vitrines, como eu costumo dizer. É mesmo encontrar aqui dentro de nós, aqui no fundo, o gatilho, assim, aquela oportunidade para poder prosperar. E eu acho que também estamos aqui a caminhar agora para o fim e eu lanço aqui, não é? A nossa mensagem final, que é o que é que nós não nos podemos, o que é que não pode ser esquecido quando falamos de parentalidade, Teresa? Olha, eu acho que o que não pode ser esquecido é que as nossas crianças, não são educadas só por nós. Todo é um mundo inteiro. Eu acho que é muito importante relembrar os pais sobre isso, que é importante estarmos atentos sempre e estarmos atentos e percebermos que nós não somos as únicas pessoas que vamos meter a mão na educação deles e interagir com eles. E nós temos de estar mesmo muito atentos e abraçar os erros e as coisas boas e as coisas más da mesma forma e, e fazê-los sempre cidadãos melhores, cada vez melhores e estarmos atentos para percebermos onde é que nós podemos pôr a mão também. Eu acho que isso é muito importante mesmo.
Obrigada, Teresa. Obrigada. Acho que foi uma conversa muito bonita sobre identidade e sobre vulnerabilidade, que é um tema que é tão importante. Nós sermos capazes de expor as nossas necessidades e pedir ajuda quando é preciso, para podermos trabalhar em equipa, como tu ao longo da conversa toda disseste, e muito bem, que é um trabalho de equipa, e se nós não verbalizarmos as nossas necessidades e não assumirmos esta vulnerabilidade de dizer eu preciso disto agora para mim, hum, a outra pessoa também não adivinha. E então acho que uma das mensagens que se calhar eu retiro mais desta conversa é, para ser verdadeiramente uma equipa, nós também temos que nos permitir aceitar as nossas emoções, aceitá-las com vulnerabilidade, perceber que a nossa identidade modifica, mas que se calhar também não é uma coisa má, porque toda a gente diz a sorrir, Sim. fico mais confiante, e ir apostando em ser um camaleão daqui para a frente. É isso, Sim. é mesmo isso. Além de ser também importante, eu acho que ficou muito nítido esta noção do equilíbrio e da pertença. O saber equilibrar, o saber estar presente. Agora a Teresa falava aqui muito da atenção, estar atentos, mas mais do que estar atentos é estar presentes e saber dar aqui esta segurança. Por isso, são palavras-chave muito importantes. A importância do equilíbrio, da sintonia, da partilha. Acho que foi um bom episódio. Obrigada. Muito obrigada, Teresa. Obrigada. Obrigada.